Olá, essa é uma aula sobre as propriedades físicas de compostos orgânicos. Começando com as temperaturas de fusão e ebulição para os compostos orgânicos. E como ocorrem em outros compostos, essas temperaturas são afetadas por dois fatores estruturais: as forças intermoleculares e também as massas ou superfícies moleculares. No caso dos compostos orgânicos, nós podemos organizar pelas forças intermoleculares. Nós temos os hidrocarbonetos, que são substâncias apolares e apresentam forças do tipo dipolo induzido. Já no caso dos aldeídos, cetonas, ésteres, éteres e aletos, que são substâncias polares, apresentam a força de polo permanente, enquanto que os ácidos carboxílicos, os álcoois e as aminas apresentam ligações de hidrogênio. Aqui é importante lembrar que a força de polo induzida é mais fraca do que a força de polo permanente, que é mais fraca do que as ligações de hidrogênio. No caso dos ácidos carboxílicos, tem um ponto interessante que é a formação dos dímeros. Esses dímeros acabam elevando ainda mais os pontos de fusão e ebulição dos ácidos carboxílicos. Já no caso dos compostos de cadeia ramificada, ramificações acabam reduzindo a interação, a superfície entre as moléculas, o que diminui os pontos de fusão e ebulição. Na tela você vê dois exemplos de uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. E é possível notar que em cadeias normais, as interações entre as moléculas ocorrem com maior superfície, fazendo com que os pontos de fusão e ebulição sejam maiores. Já no caso das cadeias ramificadas, uma superfície menor acarreta em menores pontos de fusão e ebulição. Já em relação à solubilidade dos compostos orgânicos, é conveniente lembrar que as substâncias polares dissolvem substâncias polares, que são chamadas de hidrofílicas, têm afinidade à água, ou lipofóbicas, aversão a óleos e gorduras. Enquanto que as substâncias apolares dissolvem substâncias também apolares, sendo chamadas de hidrofóbicas ou lipofílicas. Para compostos orgânicos, é interessante avaliar a superfície da molécula como um todo. E a solubilidade de um composto orgânico em solvente polar depende da quantidade de grupos polares dispersos por toda a superfície da molécula. Acompanhe dois exemplos. À esquerda e abaixo nós temos uma substância que é predominantemente apolar, tendo uma única hidroxila à direita que não é suficiente para fazer com que essa substância se dissolva bem em água. Portanto, é uma substância lipossolúvel. Já à direita nós temos uma outra substância com muitas hidroxilas, caracterizando aí muitos grupos polares dispersos por toda a substância, o que a torna hidrossolúvel. E para finalizar, a densidade dos compostos orgânicos, que depende das forças intermoleculares e dos átomos que compõem o composto orgânico. Mas de maneira bem geral, os compostos orgânicos são menos densos do que a água, sendo uma exceção importante os aletos, em função das massas atômicas desses aletos. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.